E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. O vídeo de hoje é de um assunto, podemos dizer, complicado. Nós vamos conversar aqui hoje sobre a chamada interferência por diferença de caminho. Na verdade, nós vamos falar de um caso bem específico que é o chamado trombone de Quincke. Nunca ouviu falar nesse nome? Pois é. Sei que muitos alunos foram ver esse nome pela primeira vez ao fazer a questão que caiu no Enem em 2017. É verdade que esse tipo de assunto é mais comum em vestibulares militares, como o vestibular do ITA, por exemplo. Bom, mas segue comigo aí que eu tenho certeza que você vai entender do que se trata. Bora para a nossa aula então! Chamo Físico! Para que a gente consiga discutir sobre a questão do Enem, nós temos que antes entender como é que funciona a chamada interferência por diferença de caminho. O nome parece meio complexo, mas é muito mais simples, na verdade, do que você está imaginando. Olha para essa discussão aqui. A situação é a seguinte, imagine que a gente tenha dois alto-falantes, sim, isso daqui são dois alto-falantes, produzindo sons em fase, ok? Primeira coisa, os sons têm a mesma frequência. Observe, é o mesmo número de oscilações por segundo. O comprimento de onda é o mesmo, tá? Então, os sons têm a mesma frequência e estão sendo produzidos em fase. Bom, primeira coisa que eu tenho que explicar é o que significa dizer que eles estão sendo produzidos em fase. Falar que eles estão em fase significa que eles estão sincronizados. O que significa dizer o seguinte, ó, se sai crista de uma, sai crista da outra. Se sai vale de uma, sai vale da outra. Caso contrário, as fontes estariam em oposição de fase. Duas fontes estão em oposição de fase quando sai crista de uma e vale da outra. Ou seja, elas não estão sincronizadas, ok? Bom, no meu desenho, então, você está vendo que as fontes estão em fase. Observe, quando saiu crista de um, saiu crista do outro. E as ondas vão se propagar até atingir um microfone. Sim, esse desenho aqui é um microfone. Tá parecendo uma raquete, sei lá o que é isso aqui, mas é um microfone, beleza? Então o microfone vai captar esses dois sons. Na nossa primeira situação, os dois alto-falantes estão à mesma distância do microfone. Uma coisa que talvez possa te incomodar nesse início do vídeo, e aí você já tá falando assim, ah lá, Thales nem sabe, tá explicando errado, falando que som tem crista e vale, ô menino burro, pelo amor de Deus. De fato, o som não tem crista e vale. É um erro que eu cometo aqui, tá? Som, na verdade, é uma onda longitudinal. Ele tem, na verdade, compressão e rarefação. Compressão e rarefação. Mas ficar desenhando compressão e rarefação complica demais a minha vida aqui. Então nós vamos combinar. Por mais que eu saiba que é uma onda longitudinal que tem compressão e rarefação, nós vamos pensar que uma compressão é uma crista e uma rarefação é um vale. Pronto. Assim o desenho fica mais intuitivo, porque eu posso desenhar como se fosse uma onda na corda e eu sei que assim o desenho é muito mais fácil de você entender. Combinado assim? E aí a discussão aqui é a seguinte. No meu primeiro desenho, você está vendo que, como as duas ondas percorrem a mesma distância, se ela sai em fase, ela acaba chegando em fase no microfone, percebeu? Se chega crista de uma, chega crista da outra. Se chega vale de uma, chega vale da outra. E aí eu te pergunto, a interferência que existe entre essas duas ondas, captadas pelo microfone, é uma interferência construtiva ou destrutiva? Construtiva. Afinal de contas, crista com crista, elas tendem a se somar, vale com vale, elas também tendem a se somar. Na interferência construtiva, vale lembrar, existe um somatório de amplitudes, e esse somatório de amplitudes aumenta a intensidade do meu som. Então o som que seria captado seria um som mais intenso. Afinal de contas, as duas ondas estão se reforçando. Interferência construtiva. Agora, deixa eu complicar um pouquinho a sua vida. Vamos pegar um dos alto-falantes e deslocá-lo para frente. E não é qualquer tanto, não. Eu vou deslocá-lo justamente metade do comprimento de onda. Observe a figura agora, tá? Mantive um alto-falante e desloquei o segundo alto-falante para frente. E não foi qualquer tanto, não. Foi justamente meio comprimento de onda, percebeu? Vale lembrar que o comprimento de onda é essa distância, ó. Vai lá em cima, vai lá embaixo e volta. Eu andei a minha segunda onda apenas metade desse comprimento de onda. Então tá aí, meio comprimento de onda para frente. Observe ainda que a condição inicial se manteve. As duas fontes continuam em fase, ou seja, se sai crista de uma, continua saindo crista da outra. Mas o que eu quero que você observe é que o simples fato de eu jogar essa fonte para frente, meio comprimento de onda, vai tirar o sincronismo dela. Repare que a onda de cima vai, portanto, dar meia oscilação a mais. E vamos olhar lá para o alto-falante? Olha o resultado captado pelo alto-falante. Vai chegar crista de uma e vai
chegar vale da outra. Afinal de contas, essa tem meia oscilação a menos. Chega crista de uma e vale da outra. A interferência agora passa a ser destrutiva. Quando chega crista de uma e vale da outra, as ondas tendem a se destruir, não oscilar nem para cima nem para baixo. E aí, de certa forma, produzindo um efeito de minimizar a intensidade da onda. Efeito esse que a gente chama de interferência destrutiva. Então sim, nessa situação, o som captado seria um som um pouquinho mais fraco. Afinal de contas, a intensidade dele ficou menor. Agora vamos continuar com a nossa brincadeira? Eu vou pegar a fonte e vou deslocá-la mais meio comprimento de onda para frente. Vamos analisar a situação. Então olha só, nessa nova situação, eu desloquei a fonte mais um pouquinho para frente. Em relação à situação inicial, observe que agora ela está um comprimento de onda inteiro para frente. Então claramente existe uma diferença de caminho na propagação dessas duas ondas até chegar lá no microfone. A primeira percorre um lambda a mais, uma oscilação a mais, que a segunda. Mas a condição inicial se manteve. As duas fontes estão em fase, ou seja, se sai crista de uma, sai crista da outra. O que eu quero que você observe agora é que o fato de uma onda percorrer a mais do que a outra um comprimento de onda inteiro não tira o sincronismo delas. Observe como que elas chegam lá no microfone. Continua chegando crista de uma e crista da outra, ou seja, novamente teríamos uma interferência construtiva, um somatório de amplitudes, um máximo de intensidade. O som seria um som mais intenso nessa situação. Então eu acho que você pegou a ideia da interferência por diferença de caminho. E o melhor, hein? Você pegou a ideia sem nenhuma equação. A física tem que ser mais intuitiva para que o seu processo de aprendizado não seja tão sofrido. Então, resumindo, o que é importante que você saiba da interferência por diferença de caminho? Nessa nossa situação, as fontes estavam sincronizadas inicialmente, em fase. Se a distância percorrida pelas duas for a mesma, elas chegam sincronizadas. Em fase, interferência construtiva. Quando uma anda mais do que a outra meio lambda, isso tira o sincronismo dela e passa a ser interferência destrutiva. Mas se ela anda mais do que a outra um lambda inteiro, volta a estar em sincronismo, ou seja, volta a estar em fase, então dando interferência construtiva. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, todas as vezes que uma onda anda mais do que a outra, números semi-inteiros do comprimento de onda, e o que eu quero dizer com números semi-inteiros? Números semi-inteiros são uma onda andar mais do que a outra, meio lambda, 1,5, 2,5, 3,5 lambda, isso troca a condição inicial das ondas. Se elas saíram em fase, elas passam a chegar em oposição, interferência destrutiva. Mas vale lembrar, hein? Se elas já saíssem em oposição, agora corrigiria e elas chegariam em fase, interferência construtiva. Por outro lado, todas as vezes que uma onda anda mais do que a outra, o número inteiro do comprimento de onda, e o que eu chamo de número inteiro, se uma andar mais do que a outra, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, números inteiros do comprimento de onda não trocam a condição inicial dessas ondas. Se saíram em fase, chegam em fase construtiva. Se saíssem em oposição, chegariam em oposição destrutiva. Então, no final das contas, para você avaliar se é construtivo ou destrutivo, você tem que saber qual é a condição inicial das ondas, se saíram sincronizadas ou não, se saíram em fase ou em oposição de fase, e se o tanto que uma andou a mais do que a outra é o número inteiro ou semi-inteiro do comprimento de onda. Com essas duas informações, você vai concluir se é construtiva ou destrutiva. Agora, vamos para a questão do Enem. A questão do Enem foi uma questão muito radical de interferência por diferença de caminho. Mas depois desse nosso estudo, você vai ver que, na verdade, a questão era bem simples. Olha só. Olha, a situação ela tinha um desenho meio complicado. A situação representa o chamado trombone de Queen. O aparato consiste do seguinte. Nós temos aqui uma fonte sonora, um alto-falante, e nós temos uma tubulação, que é o do trombone aqui, ó. Tem essas duas possibilidades de caminhos, e aqui embaixo nós temos um microfone. Quando o som é produzido pelo alto-falante, dentro do trombone, ele pode se propagar tanto por um lado quanto pelo outro. E aí aqui embaixo, esses dois sons iriam se encontrar, dando um resultado de interferência entre eles, ok? O trombone, ele tem um lado dele aqui, ó, que pode ser ajustável, ou seja, você pode aumentar ou diminuir esse tamanho, que eu chamei aqui de 40 centímetros. Obviamente, nesse problema, eu vou considerar que as duas ondas que estão partindo daqui, ó, estão em fase, sincronizadas. Afinal de contas, elas vieram do mesmo alto-falante. Mas o Enem, com medo de você não entender isso, até te deu uma
informação extra. O Enem falou o seguinte, ó, quando o trombone é ajustado para 30 centímetros de um lado e 30 centímetros do outro, o microfone capta uma interferência construtiva, ou seja, um máximo de intensidade. Faz sentido, né? Afinal de contas, se tem 30 para um lado e 30 para o outro, o caminho percorrido seria o mesmo. E aí, se chega interferência construtiva, é porque chegaram em fase, sincronizados. E se chegam sincronizados sem ter diferença de caminho, é porque saíram sincronizados, saíram em fase, ok? Mas a situação mais interessante, na verdade, é a seguinte. O Enem diz que quando você ajusta a distância para 40 centímetros de um lado e 30 do outro, aqui você passa a ter um mínimo de intensidade, beleza? Falar que é mínimo de intensidade, você deve pensar, portanto, que passa a ter agora uma interferência destrutiva. E aí vamos entender isso. Como é que pode, na primeira situação, quando era 30 e 30, ter um máximo de intensidade, e agora, quando é 30 e 40, passou a ser um mínimo de intensidade? Você já percebeu que existe nessa segunda situação uma diferença de caminho percorrido pelos dois sons. E nós sabemos que, se eles saíram sincronizados para dar a interferência destrutiva, uma onda tem que andar mais do que a outra, números inteiros ou semi-inteiros do comprimento de onda? Nós já entendemos que deveria ser um número semi-inteiro, pois assim o número semi-inteiro iria tirar o sincronismo das duas ondas, resultando numa interferência destrutiva. Então, meio comprimento de onda é uma possibilidade para a diferença de caminho. Então, nessa situação, essa onda percorre um caminho maior do que essa onda. Para dar interferência destrutiva, essa diferença de caminho tem que ser de pelo menos meio lambda. Agora, qual é a diferença de caminho? Atenção com a pegadinha, hein? A diferença de caminho não é de 10 centímetros. Por quê? Porque 10 centímetros é o que esse cara tem a mais. Porém, 10 centímetros a mais acontece tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né? Então essa onda percorre a mais do que essa, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, portanto 20 centímetros. Então a diferença de caminho, ΔD, é igual a 20 centímetros. Você já entendeu que para ser interferência destrutiva, essa diferença de caminho tem que ser metade do comprimento de onda, por exemplo. Poderia ser 1,5, 2,5, 3,5, mas como é uma questão fechada, eu vou pegar a primeira possibilidade e verificar se já tem a resposta dela. É o que vai acontecer na questão do Enem. Mas, de fato, as outras possibilidades também seriam válidas. Meio, 1,5, 2,5, qualquer número semi-inteiro. Mas vamos partir para essa primeira condição. Daqui eu tiro, portanto, que o comprimento de onda é de 40 centímetros. Mas essa não foi a pergunta que o Enem fez. O Enem, na verdade, queria saber qual era a frequência da onda, sabendo que a velocidade de propagação do som é de 320 metros por segundo. Sei que na maioria das questões de física, a velocidade do som é de 340 metros por segundo, mas o Enem adotou 320. Não tem o menor problema. Afinal de contas, essa mudança de velocidade pode acontecer por conta da temperatura do ar. Conhecendo o comprimento de onda e a velocidade, como que eu faço para achar a frequência? Muito simples, iremos aplicar aqui a chamada equação fundamental, aquela famosíssima do estudo de ondas que me diz que V igual a lambda F. Vem comigo. V igual a lambda F. A velocidade de propagação é 320. O comprimento de onda, 0,4 metros, porque a velocidade está em metros por segundo, vezes a frequência F. Daqui eu tiro que a frequência F é de 800 Hz. Então um som de 800 Hz produziria o efeito que essa questão produziu, resultando assim num mínimo de intensidade para dois sons que partiram sincronizados, ou seja, em fase. Pronto, sei que não é das questões mais fáceis não, mas eu espero que você tenha entendido como é que a gente resolve uma questão de interferência por diferença de caminho. Pegue alguns exercícios depois para treinar essa interferência por diferença de caminho e ver se de fato você entendeu o que nós discutimos aqui nessa aula. Não esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, assim você não fica por fora de nada do que acontece aqui. Fique ligado porque muito conteúdo tá rolando aqui, hein? Mas é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo. Trombone de Quink. Você lembra de Nesquik? Eu adorava tomar Nesquik na infância. Doce? Você lembra? Moranguinho, trombone. Podia chamar trombone de Nesquik, ia ser muito mais legal. Eu acho que não existe Nesquik mais não, né? Você prefere Todd ou Nescau? Eu acho que eu prefiro Nesquik. Mas eu sou todinho seu.